Nós temos estado a estudar Atos dos Apóstolos e a semana passada nós falámos sobre Atos 13. Hoje vamos estudar Atos 14. Gostava de dar um resumo, fazer um resumo daquilo que nós estudamos na semana passada, no capítulo 13, onde nós vimos que havia na igreja de Antioquia profetas e doutores. Vemos que a igreja começa a ter uma estrutura teológica, uma estrutura de evangelização completa. E isso é um modelo também para nós vermos como hoje nós devemos ministrar acerca do Evangelho, acerca do ensino, acerca de fazer discípulos. Tudo isto está aqui em Atos dos Apóstolos para a gente ver como é que se faz. E hoje vamos ver mais um bocadinho no capítulo 14, mas antes de nós vamos também ver que o Espírito Santo está presente em todos os Atos dos Apóstolos. Vemos que Paulo prega com demonstração de poder. Ele próprio diz que a pregação dele não consiste apenas em sabedoria e conhecimento, mas acima de tudo pela demonstração de poder. E vemos também que o Evangelho vai passando dos judeus para os gentios. Hoje vamos continuar a ver esses atos do Espírito Santo através dos apóstolos e vamos ver que não têm medo. Eles são apedrejados, eles são intimidados, mas eles estão cheios do Espírito. E quem está cheio do Espírito não tem medo. Esse é um segredo importante de uma pessoa não temer a perseguição, não temer os que se opõem, porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai a qualquer sítio, ela fala exatamente aquilo que Deus quer que ela fale. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que na altura que precisassem de falar, que não se preocupassem, porque Ele poria as palavras certas nas suas bocas. É importante nós termos isso em conta quando pregamos, quando ensinamos e espalhamos o Evangelho. Então hoje vamos estudar o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá a ver o que é que cá diz. Portanto, é Icónio, portanto, eles tiveram que ir para Icónio, portanto, creio uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos. Vejam que os gregos começaram a converterem-se e cada vez vai haver mais. Embora haja judeus que se convertam, mas depois há outros judeus, aqueles judeus mais incrédulos, que não deixam, ou seja, eles fazem aquilo que Jesus os acusou, que eles nem entram, nem deixam os outros entrar no reino de Deus. Então a gente vê que uma grande multidão não só de judeus, mas de gregos. No entanto, no versículo 2 a gente vê que os judeus incrédulos incitam e irritam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Veja que os judeus começam a estorvar a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho, o espalhar da palavra de Deus. E mais tarde, Deus vai castigá-los. No ano 70, Deus acaba com o templo. Deus acaba com o templo como Jesus tinha profetizado lá nos últimos capítulos dos Evangelhos sinópticos. É preciso nós termos em conta que aquilo que Deus diz, Ele faz. E Ele queria que o Evangelho fosse pregado em toda a Judeia, toda a Samaria, e eles estão a fazer isso, e Deus acompanha-os sempre. Deus nunca os deixa como tinha prometido. Portanto, no versículo 3 a gente vê que sinais, prodígios e maravilhas são feitos pelo Senhor através dos apóstolos. Ou seja, eles pregam a palavra e os sinais, prodígios e maravilhas vão seguindo a sua mensagem. É como Deus a dizer assim, olha, estou aqui. Vocês pregam e eu mostro que estou ao vosso lado, no meio de vós, com os sinais que vocês vão ver eu fazer através de vocês. Portanto, isso é a prova que ele estava com eles. Tanto é que os judeus depois entram numa cidade e os judeus conseguem dividir a cidade. Nós vimos que eles estavam a irritar e a intimidar os gentios contra os apóstolos, Paulo e Barnabé. A gente vê que Paulo e Barnabé vão continuando a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e Deus vai fazendo sinais, prodígios e maravilhas através deles. Mas os judeus incrédulos conseguem fazer um motim e conseguem dividir a cidade. E o que é que acontece? Eles provocam um motim para insultar e os apedrejam. Estes, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades, não é? Discípulos de Lacaónia
e ali pregaram o Evangelho. Portanto, a gente vê que estes, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Lacónia, e ali pregaram o Evangelho. Quando eles começam a pregar o Evangelho, portanto, eles saíram lá de Derbe e de Listra e tiveram que ir para Lacónia. O que acontece quando eles lá chegam? No versículo 8 a 18, a gente vê uma coisa muito interessante. Eu vou ler em Atos, no capítulo 14, versículo 7. Sim, Licaónia. Portanto, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaónia e circunvizinhança. Portanto, eles vão para ali, pregar o Evangelho, e o que é que acontece? Um coxo de nascença é curado. Veja que Deus faz milagres incontestáveis. Este homem era coxo de nascença. Se ele tivesse ficado coxo há pouco tempo, se fosse uma coisa que lhe tivesse acontecido, as pessoas podiam dizer assim: bem, olha, finalmente foi curado naturalmente. Mas não é o que é que acontece. Não é o que acontece. O que acontece é que ele era coxo de nascença. E para aquela época, até hoje, mas para aquela época era impossível aquele homem ser curado naturalmente. Mas o poder de Deus estava ali. Deus tinha prometido, Jesus tinha prometido que iria com eles, e foi. E eles iam pregando e ele ia fazendo os sinais, prodígios e maravilhas. O que é que acontece? Aquelas multidões daquelas cidades começaram a confundir Paulo e Bernabé com deuses. E é interessante que eles ficam tão convencidos que eles são deuses. Portanto, chamam Júpiter a Bernabé e Mercúrio a Paulo. Portanto, para eles são deuses e pronto. Mas Paulo e Bernabé não queriam ser taxados de deuses. Eles sabiam quem eles eram e eles falam com eles: nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões que vocês. Portanto, não pensem que nós somos deuses, porque nós somos falíveis. Mas depois começam a pregar o Evangelho, e mais uma vez nós vemos aqui como pregar a palavra de Deus, porque isto está aqui tudo escrito, como é que eles fizeram, o que é que eles falaram, o que é que eles disseram, para que aquela gente se convertesse. E a gente vê até o versículo 18 que eles conseguem pregar-lhes, mas também conseguem convencê-los que eles não são deuses. No entanto, lá estão os judeus incrédulos, porque há dois tipos de judeus ali. Há aqueles que creem e há aqueles que não creem. E aqueles que não creem incitam os outros, os gentios, a perseguir e a fazer mal aos apóstolos, a Barnabé e a Paulo. E conseguem fazer mal a eles, ou que eles tentem fazer mal a eles, não é? Mas Deus está com eles. Deus está com Barnabé e está com Paulo. Agora, acontece que Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade. E eles pensam que ele estava morto, porque eles arrastaram-no, apedrejaram-no, uma pedra deve ter estado na cabeça e ele deve ter desmaiado, e eles pensavam que ele estava morto. Mas a verdade é que Paulo é capaz de ter morrido mesmo, porque ele diz que, a certa altura, não sabia se no corpo ou fora do corpo, tinha ido até ao terceiro céu e tinha estado no paraíso. Ora, uma pessoa não vai ao paraíso com este corpo, portanto, não tinha havido arrebatamento, mas ele também não sabe dizer se era no corpo ou se fora do corpo. O que nós pensamos é que ele talvez tivesse uma experiência ante-morte. Ou seja, ele experimentou a morte, mas o corpo dele voltou a reanimar. Isso tem acontecido. A gente conhece relatos de pessoas que experimentaram a morte, e algumas até dizem que estiveram no céu. Portanto, a gente vê que eles conseguem. Portanto, Paulo é apedrejado e eles pensam que está morto. E aqui nestes, entre o capítulo 19 e 23, vemos que em Derbe são feitos muitos discípulos. Depois voltam para Listra, Icónio e Antioquia, e ali elegem anciãos da igreja. Então veja que a igreja começa a ter uma estrutura de teologia, começa a ter uma estrutura de liderança, e é assim que as coisas devem ser. Portanto, tudo feito no seu devido lugar, no seu devido tempo, e com pessoas idóneas, com pessoas que sabem aquilo que estão a fazer e fazem-no para a glória de Deus e não para a glória pessoal. Então é isso que eles fazem. No versículo 24 ao versículo 28 vemos que o Evangelho é pregado. Veja aqui, olha, em Pisília, em Panfília, em Perge,
E tendo anunciado a palavra em Perga, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Portanto, eles foram, cumpriram e voltaram para o lugar para dar o relatório daquilo que Deus tinha feito. E a igreja se alegrando com a obra que Deus estava a fazer através dos seus discípulos. É fantástico como a gente vê que a igreja é um organismo vivo, cheio de poder, cheio da graça de Deus. Deus faz milagres através da sua igreja. Deus faz milagres, prodígios e maravilhas. Deus cura pessoas através da sua igreja, que é você e eu. Portanto, nós hoje, a nossa missão é continuar a obra de Deus, é enchermos a terra com o conhecimento do Senhor. É isso que está profetizado para a igreja, que a terra, o planeta, se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa missão. Quando eles chegam a Antioquia, à igreja de Antioquia, de onde tinham saído, depois de cumprirem a obra, eles relatam as grandes coisas que Deus fez e como abriu a porta da fé aos gentios. Importante isto. Como eles confirmam que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Portanto, os gentios começam ali nos Atos dos Apóstolos a fazer parte da igreja e também vemos que Deus está a partir o muro de separação que separava os judeus dos gentios. E Deus forma um povo, que é o novo povo de Deus. Nova criação, porque lá diz em Coríntios que quem está em Cristo, nova criação é. Nova criatura, nova criação. Numas Bíblias diz nova criatura, noutras Bíblias diz nova criação. Quebra o muro que separava os gentios dos judeus, e é por isso que nós hoje somos chamados católicos, porque católico a diferença é esta. Antigamente havia só um povo, havia só uma raça que tinha comunhão com Deus e foi chamada para ser luz para as nações, mas falhou. Então Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, ele veio, e o que é que ele faz? Está lá escrito em João, que no capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, os gentios entram e Deus de um povo, da raça, juntam os dois, os gentios que compõem todas as raças, todas as nações à face da terra. E é por isso que se chama católico. Católico significa que é de todas as tribos, de todas as nações à face da terra. Portanto, isso dá seu nome de católico, que é universal. Eles pregam e eles levam esse relatório a dizer que realmente Deus está a trazer para a fé os gentios. Portanto, concluindo, o que é que nós tiramos daqui como resumo? A palavra de Deus continua a ser espalhada, a gente vê que Deus continua a usar os seus discípulos, os seus apóstolos, para pregar a palavra de Deus, e ele certifica, ele testifica com o seu poder que ele está no lugar certo, a pregar a palavra certa. Então Deus vai curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. A gente vê aqui neste capítulo também que Deus, muitos milagres, prodígios e maravilhas Deus fazia. A gente vê o caso de um coxo de nascença. Mais que a gente vê que o Senhor continua com eles cumprindo a sua palavra, não é? Já vimos. E vimos também que são estabelecidos líderes em cada igreja, ou seja, anciãos. Eles vão criando estrutura da igreja, e é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque ela está bem estruturada, porque Deus assim ordenou que a igreja fosse estruturada. Então, eu desejo que este capítulo tenha abençoado o seu coração, como tem abençoado também o meu. Vamos continuar a estudar. Hoje terminamos aqui esta parte do capítulo 14 e para a semana vamos para o 15. Mas agora eu oro para que este capítulo tenha abençoado o seu coração, assim como tem abençoado também o meu.